Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? It's me, Thales, you're watching my channel about English language. Você está assistindo ao meu canal sobre ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico até o avançado. And now we have 5 different playlists for you to choose from. Temos 5 playlists agora para você poder escolher. 2 de gramática, Basic Grammar, Basic Grammar e Intermediate Advanced Grammar, né? Gramática nível básico e intermediário avançado. Nível básico com explicações em português, Intermediate Advanced inteiramente em inglês. Basic Vocab, Advanced Idioms Vocab, são 2 playlists de vocabulário. O Basic Vocab, vocabulário nível básico, também explicações em português, e o Advanced Idioms Vocab, inteiramente em inglês, com expressões idiomáticas, phrasal verbs e palavras no nível intermediário avançado. Eu inaugurei essa semana passada a playlist de Business English, de inglês para negócios. Gravei 3 vídeos, dá uma olhada lá, tem explicações em português. And this is a vocabulary video, basic level. Este vídeo é de nível básico, nós vamos aprender uma palavrinha nova, tá? Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, ative o sininho da notificação, right? Hit the notification bell to get the latest updates, para você pegar as últimas atualizações no meu canal e dê um joinha se você curte o conteúdo. Okay, so we have more than 500 videos available and I record videos almost every day. Eu gravo vídeos quase todos os dias e tem muito conteúdo já disponível no canal e por vir. Let's get into it. Vamos começar? Hoje nós vamos começar a estudar a palavra matter. Palavrinha matter. Tanto verbo quanto substantivo, tá? Matter pode significar matéria, né, enquanto substantivo. Enquanto verbo, tem diversos significados. O mais comum deles é importa, do verbo importar, ok? Isto não importa, por exemplo, alright? Let's see some examples I have chosen for you from the dictionaries. Alguns exemplos que eu peguei de dicionários. Vamos ver aqui. I forgot to buy milk when I was in town. Então, esse aqui, na verdade, é uma conversa, tá? De duas frases. A primeira delas. I forgot to buy milk when I was in town. Eu esqueci de comprar leite quando eu estava na cidade, né? Então, forgot é o passado do verbo forget, né? É o passado simples do verbo forget, é um passado irregular. Esqueci de comprar, né? Forgot to buy. Temos aqui uma locução verbal unida pela preposição to. Então, eu esqueci de comprar leite quando? When? Quando eu estava na cidade. Ok? So we have 2 different clauses here joined by the interrogative pronoun when. Temos 2 clauses, 2 orações ligadas pelo pronome interrogativo when, ok? E a resposta à pergunta It doesn't matter. O que significa? Isto não importa, e não importa, né? Aqui eu falei que eu esqueci de comprar leite, I forgot to buy milk, e aqui na resposta, it doesn't matter, não importa. We've got enough till tomorrow, ou seja, nós temos o bastante, o suficiente, até amanhã, né? We've got é a abreviação de we have got. Have got, que tem o mesmo significado de have, né? Ou seja, nós temos o bastante ou o suficiente até amanhã. Till é uma maneira informal de escrever until, ok? Till or until.
The second example. Does it matter if I leave my computer on all night? Aqui eu vou perguntar se alguma coisa importa, ok? Does it matter? Temos uma pergunta no presente, né? Com o verbo auxiliar does, que ajuda a fazer perguntas no presente. Does it matter if, ou seja, importa, ou tem problema, né? Quando a gente pergunta assim, tem problema se eu deixar o computador ligado a noite toda? Seria essa frase. Então, does it matter if something? Ou seja, eu vou perguntar se importa alguma coisa que eu vou fazer. Então, does it matter if, ou seja, importa se eu deixar, né? If I leave my computer on all night. Então, leave my computer on é deixar meu computador ligado. Então, does it matter if I leave my computer on all night? Ou seja, tem problema? Importa se eu deixar meu computador ligado a noite toda? Ok? Então, o sentido mais natural dessa frase seria: tem problema se eu deixar o computador ligado? The next example. It matters to me that my children should be polite to adults. Ou seja, it matters to me. Importa para mim. Então, eu vou dizer que alguma coisa importa para mim, né? Mesmo que a frase, gente, em inglês, a frase não tendo sujeito, você começa com it, né? Porque eu falo assim, choveu ontem. Aí você fala, it rained yesterday. Então, qualquer frase, ela começa ou com um pronome, né? Ou com um substantivo, com um sujeito. Então, assim, é incomum que em inglês você tenha frases que não tenha quaisquer tipos de sujeito, né? Quaisquer tipos de sujeito. Então, você começa com algum sujeito. It matters to me, importa para mim que alguma coisa aconteça. Então, it matters to me that my children should be polite to adults. Então, importa para mim que, aqui nós temos um pronome relativo, né? That, que minhas crianças, my children, aqui estou falando meus filhos, né? As minhas crianças, should be. Nos vídeos de gramática, nós estudamos que should be, deveria ser, né? Should be polite to adults. Minhas crianças ou meus filhos deveriam ser educados com adultos, né? You should be polite. Então, should, ele tem é um verbo modal, né? Que significa recomendação. It's a recommendation. Você usa o verbo should seguido de um verbo principal. Então, should be, deveria ser, ok? Adults. A sílaba tônica é a segunda, né? Adults. Polite é educado, no sentido de educação. Ele é uma pessoa muito educada comigo, né? He's very polite. The police officer was impolite to me. O policial foi mal educado comigo. The police officer was impolite. Então, eu formo um adjetivo com sentido oposto utilizando o prefixo am, impolite. Então, apenas um exemplo, né? Nós temos vários prefixos e sufixos em inglês, né? Alguns deles, na verdade, você vai aprendendo à medida que você vai vendo as palavras. Por exemplo, irresponsible, impolite, undo, né? Então, assim, são prefixos que não seguem exatamente a mesma lógica do português e que você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Dá uma olhada nos meus vídeos de gramática, porque vários desses termos, should, does, pronome relativo that, pronome interrogativo when,
passados de verbos irregulares, ou seja, todos esses tópicos nós já falamos em nossos vídeos de gramática, né? Então tem muito vídeo de conteúdo de gramática para você poder consultar, alright? É só você procurar lá na lupinha, né? Você clica no meu canal, pesquisa no ícone da lupa e digita o termo que você quer estudar, porque todos os meus vídeos possuem tags. Eles possuem marcações e o título dos vídeos, ele, entre aspas, denuncia o assunto. Alright? Ele entrega o assunto que a gente está estudando. The next example. What's the matter with him? Qual é o problema com ele? Então, matter, aqui no caso é um substantivo, né? Nesses exemplos anteriores, it doesn't matter, does it matter, it matters to me. Nesses exemplos que eu acabei de dar, o matter, ele é um verbo, tá? Aqui no caso, it matters é um verbo no presente. Agora, quando eu falo what's the matter, qual o problema? Qual a questão? Tá? What's the matter with him? Qual o problema com ele? He's acting so strangely. Ou seja, ele está agindo, né? He is acting. Aqui nós temos o present continuous. Um dos primeiros vídeos de gramática que eu gravei foi sobre o present continuous. So strangely. Tão estranhamente, né? De uma forma tão estranha. Strangely é um advérbio que termina com o sufixo ly e ele é derivado do adjetivo strange, que é estranho, esquisito. The next example. He'd like to live in the US. Ele gostaria de morar ou viver nos Estados Unidos. He'd like. O he'd é a abreviação de he would. He would like, né? Ele gostaria, né? O verbo would ou o apóstrofo de, né? É a abreviação de would que leva os verbos principais para o iria. Então, like é o verbo gostar. Então, he would like, ele gostaria. Então, ele gostaria de viver ou de morar nos Estados Unidos. The problem is he can't get a visa. O problema é ele não pode ou não consegue, né? Ele não pode obter um visto. No caso, é como no sentido de ele não consegue, né? He can't get a visa. Ele não pode obter um visto. Por que eu dei esse exemplo com a palavra problem? Porque nessa frase, eu não poderia usar a palavra matter. Eu não poderia dizer the matter is. Não. No caso aqui, somente é adequado a palavra problem, ok? Então, aqui é um contraponto que eu encontrei nas referências de dicionário. Então, be warned, be careful about this expression. Tenha cuidado para você não escrever incorretamente, ok? The next example. That is a matter for the police. Isso é uma questão ou um problema para a polícia. Isso é um assunto para a polícia, né? Na verdade. Aqui, ó, this is a matter, or that is a matter for the police. That é um pronome demonstrativo, né? Aquele ou aquilo é um problema, uma questão para a polícia. We cannot deal with it ourselves. Nós não podemos, né? Aqui eu tenho a forma a alternativa de negativa do verbo can, né? We cannot ou we can't. Nós não podemos. We can't deal with it. Nós não podemos lidar com isso, né? Deal with é lidar com alguma coisa, né? Nós não podemos lidar com isso. It aqui é um pronome que está substituindo a palavra matter. Isso é uma questão, né? Que nós não podemos lidar com essa questão por nós mesmos, ou seja, sozinhos, ourselves. Aqui é uma ação reflexiva, né? Que recai sobre o pronome we. We can't
we cannot deal with it ourselves. Nós já estudamos os pronomes reflexivos, só você procurar reflexive pronouns ou pronomes reflexivos na busca lá no meu canal, que você vai encontrar vários vídeos já gravados. Né? É uma ação que recai sobre você mesmo. Fala assim, I did it myself. Eu fiz isso sozinho, sem ajuda de ninguém, alright? How much matter is there in the entire universe? How much, que é quanto, né? Tem how many, que é para substantivos contáveis, e how much para substantivos incontáveis. Por exemplo, how many magazines do you have? Quantas revistas você tem? Eu consigo contar. One magazine, two magazines, and so on. Agora, quando eu falo assim, quanta matéria, matter aqui no caso é matéria, né? Qual é a quantidade de matéria, ou how much matter, né? Quanta matéria existe no universo inteiro. Então, how much matter, quanta matéria, is there, aqui é o verbo there to be, que é o verbo haver, ou existir em inglês, né? Nós temos there is, there are, nós temos o there was, there were, né? O existia no passado, there will be no futuro, também já temos vídeos gravados, tá? Então, how much matter is there, ou seja, quanta matéria existe no universo inteiro, in the entire universe. And last but not least, e por último, último vídeo do dia, I don't think you like him, do you? Eu não acho que você gosta dele. Gosta? Aqui nós temos tag questions, né? Que são perguntas que vêm no final da frase. E eles têm toda uma lógica, né? Se a frase está na negativa, a tag question virá na afirmativa. E o tempo verbal adotado na frase principal é o tempo verbal que você usa na tag question. Então, I don't think, eu não acho. Então, eu usei o presente e aqui eu uso o presente na afirmativa. Também temos vídeos gravados sobre isso. Ou seja, todos os principais tópicos da gramática, a gente já tem isso gravado. Aí você me pergunta, cadê o exemplo do verbo matter aqui? Então, na verdade, isso faz parte de um diálogo, né? Então, na frase principal, não temos o exemplo do matter. I don't think you like him, do you? Eu não acho que você gosta dele. Gosta? No, that's not true. Não, isso não é verdade. As a matter of fact, então aqui nós temos uma expressão, né? Que significa na verdade. As a matter of fact, na verdade, I'm very fond of him. Ou seja, quando eu falo assim, I'm very fond of you, quer dizer que eu tenho muita afeição por ele, eu gosto muito dele. I'm very fond of him. It's just that he irritates me sometimes. Apenas, né? É só que ele me irrita algumas vezes, né? It's just, somente, ou só, né? It's just that he irritates me sometimes. É só que ele me irrita algumas vezes, ok? Então, as a matter of fact, tem o mesmo sentido de na verdade, né? Alright? Alright, there was a long video, um vídeo bem longo, né? Vimos bastante conteúdo, então a gente começa estudando a palavra matter, mas olha só quantas expressões diferentes nós aprendemos apenas num vídeo. Então, é assim que são meus vídeos de vocabulário. I hope you enjoyed today's video. See you next time. Até a próxima, pessoal.